Aleluia. Boa tarde, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria, que honra estarmos juntos aqui nesta tarde tão especial e preparada pelo Senhor. E seguindo a linha daquilo que temos praticado em toda a palavra ministrada, Jonatas fez isso ontem, André também, gostaria de que nós começássemos orando. Eu tenho entendido que, de fato, o legado que todos nós recebemos é grandioso, é maravilhoso, e dentre os vários itens que compõem o legado, eu considero aquele que eu quero falar nessa tarde, um dos mais relevantes e importantes, que é a visão. O apóstolo Sinomar nos deixou uma visão de fé, uma visão de conquista, uma visão de realização, uma visão de experimentar o impossível, uma visão de ganhar as nações para Jesus. E eu entendo que com o passar dos anos, nós fomos como que, talvez perdendo um pouco dessa visão, ou deixando a visão ficar embotada, obscurecida. E a minha oração, junto com você nessa tarde, é para que o Senhor restaure a nossa visão, para que o Senhor abra a nossa visão, para que nós possamos enxergar de fato, tudo aquilo que o Senhor quer de nós para esse novo tempo, para essa nova etapa da nossa vida e do nosso ministério. Você pode ficar de pé um pouquinho? E eu gostaria que você passasse a mão no ombro de alguém. Você não vai orar sozinho, você vai orar pelo seu irmão e ele vai orar por você, justamente para que juntos nós tenhamos aqui a experiência da restauração da visão. Verdadeiros amigos conduzem-nos à presença de Jesus, e nós estamos aqui para nos conduzir uns aos outros, rumo à visão de Deus para nós. Por isso, coloca a mão no ombro dessa pessoa, você vai orar por ele, ele vai orar por você, e a oração é: Senhor, restaura a nossa visão. Senhor, nós queremos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, para esta geração, para as nossas vidas. Comece a orar, vamos juntos pedir que o Senhor restaure a nossa visão. Senhor, como Ministério Luz para os Povos, nós nos unimos nessa tarde para orar, para que o Senhor abra a nossa visão, para que nós enxerguemos com toda clareza, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para cada igreja que está plantada nesta nação, nas diversas nações da terra, ó Deus, sob a identidade Luz para os Povos, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem, aqui em Goiás, em São Paulo, em Minas, Senhor, no Paraná, ó Deus, no Sul, no Nordeste, em todos os lugares, em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, na Bolívia, no Peru. Nós queremos viver essa realidade, somos luz para os povos. Abre a nossa visão, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, abre em nome de Jesus, e que nós possamos vislumbrar, ó Deus, perceber e entender com toda clareza tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, como ministério, como pastores, como pais, como mães, como maridos, como esposas, como líderes, Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que o Senhor tem uma visão grandiosa para nós? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso. Pode se assentar. O tema que vamos compartilhar nessa tarde tem a ver justamente com essa premissa fundamental do ministério, que é uma visão que ultrapassa gerações, uma visão que permanece, que se perpetua. E no tempo em que eu estava preparando, investigando, lendo, preparando essa palavra, eu comecei a pesquisar, na coleção de livros aí do apóstolo, outros que foram editados, e encontrei algumas das escritas, daquilo que a gente tem como aprendizado teórico, porque se há algo que a gente já aprendeu há muito tempo, é o texto de Abacuque 2, onde Abacuque começa dizendo: escreve a visão, pois a visão aguarda um tempo designado. Há tempo para todas as coisas, e eu tenho entendido que este é um tempo diferenciado, um tempo que nós nunca vivemos antes, e um tempo que nós precisamos aprender como nos portar, como nos comportar, como liderar, como conduzir. De fato, é um tempo novo. E lendo aqui o livro Sistema MLP,
o apóstolo ele faz uma descrição sobre visão. São 2 capítulos interessantes. Eu não sei se tem esse livro para vender, deve ter, mas na introdução do livro, o apóstolo ele faz como que um breve histórico, um relato daquilo que foi a chamada ministerial dele, daquilo que foram as vivências do início do ministério em 87, depois o tempo de grupos familiares, depois o tempo de G12, depois Rota 78, depois Sistema MLP. E ele escreve um capítulo especificamente sobre visão. E ele diz assim: muita gente sonha a vida inteira, mas nunca encontra o caminho da realização. Os discípulos, antes de receber o poder do Espírito Santo, eram apenas sonhadores, mas depois foram capacitados a alcançar os seus objetivos. Precisamos ter uma visão específica de como alcançar os nossos sonhos. E é aí que entra a ação sobrenatural do Espírito Santo, transformar sonhos em realidade. Para isso, precisamos ter uma visão espiritual do propósito de Deus para nós. Muitos acham que sonhar é ser um visionário, mas não é bem assim. Sonhos falam daquilo que desejamos, visão fala daquilo que seremos. Sistema MLP para multiplicação de discípulos. E aqui no livro Você Pode Todas as Coisas, que é um livro de fé, ele vai falar sobre a visão maravilhosa, especial que ele recebeu do céu em 68. Ele diz assim, página 75: em 1968, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: hoje te separo para uma obra que vou realizar nesses últimos dias em toda a face da terra. Vou te preparar, e depois tu irás para um lugar pequeno. Ali farei cumprir na tua vida a minha palavra. O teu ministério há de se estender por toda a face da terra, e milhares conhecerão o meu nome. Esta foi a promessa do Senhor a mim. Essas palavras estão gravadas no meu coração para sempre. Todos os dias eu me lembro da voz do Senhor, do anjo do Senhor, e me fortaleço. E me lembro das palavras que ele me proferiu, que estão em Isaías 42, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os povos, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere aqueles que jazem em prisão. Que tremendo! Aqui está a experiência tão significativa, marcante, que norteou a vida do apóstolo por tantos anos. Quantas vezes ele falou dessa experiência? Quantas vezes ele falou da visão que Deus deu a ele? E quantos de nós não fomos incendiados por essa visão? E a grande verdade é que nós estamos aqui hoje, por quê? Porque a visão que Deus deu ao apóstolo ultrapassa gerações, e ela vai continuar, e ela vai permanecer, através da minha vida, através da sua vida. Por isso nós precisamos entender com muita clareza, tudo começa com uma visão, tudo começa com o entendimento de que se existe algo que Deus tem para nós, Ele nos mostra previamente, incendeia o nosso coração com um desejo de conquista, relacionado à cidade, relacionado ao formato ministerial, a maneira como nós vamos abranger tudo isso. E, infelizmente, sabe, para minha tristeza, eu percebo que, não só para minha, mas para de muitos, a gente tem ao longo dos anos, meio que se acomodado na visão de Deus para as nossas vidas. Em alguns momentos eu ouso dizer que nós até perdemos a visão. Por quê? Porque nós confundimos visão com estratégia, ou com modelo ministerial, ou com metodologia. Isso foi algo que embotou, que cegou, que deixou, de fato, sabe, meio que tapada a nossa compreensão espiritual dos planos e propósitos de Deus. Vamos ser sinceros, nós ficamos durante um tempo focados em visão, entendendo que visão era o método, a maneira de fazer célula, a maneira de ter uma quantidade de pessoas. Isso foi ruim para nós. Por quê? Porque nós ficamos ali, focados em números, focados em crescimento, esquecendo-nos dos grandes sonhos e propósitos que Deus tinha para nós, que eram muito maiores do que apenas a metodologia que nós estávamos praticando. E acabamos entrando meio que num limbo, né? A década passada, 2012, 14, 16, foi um tempo um tanto quanto nublado para nós, onde a gente não conseguia enxergar claramente.
mas com muita perseverança, com muito trabalho, com muita conversa, as coisas foram clareando. E alguns de nós, eu particularmente, estava como que buscando visões, direções, clarezas, indo em lugares, visitando igrejas e buscando entender aquilo que era chamado de fato de Deus para nós. Mas eu percebi claramente que nada disso fazia sentido, especialmente nesses últimos anos, quando o apóstolo ele se abriu mais para estar mais perto, para compartilhar, para conversar, e a gente percebeu, eu particularmente vi isso, a essência, o coração, e principalmente, sabe, a visão que Deus colocou no coração dele, que era a mesma visão que estava no meu e de todos nós, a visão de sermos luz para os povos, especialmente aqueles que nasceram espiritualmente na década de 80, na década de 90, onde o Senhor nos permeou, nos encheu de tantas experiências maravilhosas, como os grupos familiares. Chegamos a ter 300 grupos familiares na Igreja da Fama. Tivemos um projeto missionário extraordinário, projeto Judeia, Samaria, confins da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Tínhamos as equipes missionárias, né? A minha primeira experiência foi em Rio Verde, depois Itumbiara, Bom Jesus, Trindade. Tantas igrejas foram abertas através da visão de sermos luz para os povos no estado de Goiás. Instituto Bíblico, que foi uma potência na formação de jovens líderes, de muitos líderes. Quantos pastores não foram formados pelo Instituto Bíblico Luz para os Povos? O Ministério de Jovens, que causava um impacto a cada sábado nas reuniões do Objetivo. Ou seja, tudo isso compunha a visão original do Ministério Luz para os Povos. E aqui nós não queremos ser nostálgicos, né? Vivendo o passado, mas nós precisamos ter uma referência daquilo que vivemos para enxergar aquilo que Deus tem para nós, porque a verdade, querido, é que coisas maiores virão. Quantos creem que Deus tem para nós coisas maiores? Eu creio, e foi assim em todas as áreas. Louvor, gravamos discos, long plays, né? Tinha o Diante do Trono, tinha o Te Coroamos, tínhamos o Ministério de Artes, o Rema e tantas equipes, Impacto Evangelístico em Trindade, cidades que igrejas foram abertas, enfim, eu creio de fato que a visão original, Luz para os Povos, passa por toda essa intensidade de evangelismo, de ensino da palavra, de comunhão, de oração, de vida com Deus, de um mover sobrenatural que o Senhor tem reservado para nós. Eu creio nisso, querido, e isso não morreu, isso não parou no tempo, isso não se perdeu. Eu creio que nós estamos, na verdade, nesse tempo de maturação, e principalmente de cumprir a visão de Deus para nós, porque uma visão, ela exige, de maneira muito sábia e madura, clareza, profundidade e alinhamento com o coração de quem a recebeu. E aquilo tudo que o apóstolo vivenciou é uma referência para nós, mas nós precisamos ter, sabe, clareza e maturidade também daquilo que a visão de Deus para nós é nos dias de hoje. E isso é importante de que nós avaliemos, debaixo de algumas perguntas. E eu queria fazer pelo menos 3 perguntas nesse início da palavra. Primeiro, você tem clareza da visão de Deus dada ao ministério relacionada àquilo que você tem feito hoje? Essa é a primeira pergunta. Você tem clareza da visão ou está nebuloso? Você está indo para um lado, vai para o outro. Eu faço isso daqui porque eu aprendi com R.R. Soares. Eu faço isso daqui porque eu aprendi com o pastor Eibe. Eu aprendi com Lagoinha, com, sei lá, meu Deus, tantas. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, e a gente percebeu que, em alguns momentos, a gente vai deixando como se construir uma coxa de retalhos dentro da nossa vivência ministerial. Por quê? Porque às vezes nós não temos uma visão clara. Então a pergunta inicial é: você, eu, nós temos uma visão clara? É importante nós termos, e nós vamos, em nome de Jesus, conseguir clarear hoje. Segunda pergunta: o que você tem feito da visão que Deus concedeu a você?
Talvez os que têm aí 30 anos de ministério, 20 anos, poderiam até responder isso com mais clareza. Aqueles que viveram os primórdios. Eu tenho andado mais perto agora com o pastor Márcio, de Caldas Novas, e ele é um dos fundadores do ministério, né? Uns 50 anos de Luz para os Povos. Cadê o pastor Márcio? Aqui de Caldas. Está lá atrás? Não estou vendo, está lá. Quantos anos de Luz para os Povos, pastor Márcio? 47 anos. Olha aí, minha idade é o pastor Márcio de Caldas Novas. Não podia perder essa, né, gente? Enfim, mas olha só uma história. E a maioria de nós, irmãos, eu nasci na Luz para os Povos em 92, tenho 32 anos de Luz para os Povos, é uma caminhada. E essa pergunta me fez refletir, olha, o que você tem feito, Adalberto, com a visão que eu plantei no seu coração, com tudo aquilo que você já viu, experimentou, ouviu, viveu? É algo que eu quero que os irmãos pensem também. O que você tem feito com a visão que Deus tem te entregue, especialmente entre nós, no Ministério Luz para os Povos? E por último, a última pergunta: você seguiria um líder sem visão de Deus? Você seguiria um líder que simplesmente está cumprindo tabela, ocupando um espaço? E queridos, quantos de nós às vezes não nos colocamos nesse lugar de não termos uma visão clara de que a gente estaciona, estamos ali realizando, às vezes fazendo GC, fazendo culto, mas entra ano, sai ano e aquela coisa estacionada. Então eu creio que o Senhor nos trouxe a essa conferência para renovar, restaurar e talvez até reconfigurar a nossa visão. Por quê? Porque o Senhor quer fazer com que nós conquistemos e experimentemos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. Eu creio verdadeiramente nessa palavra, eu vivo por isso, mas por isso, nós precisamos então ter clareza, entrar com profundidade e viver um alinhamento. O Senhor nos trouxe aqui para viver esse alinhamento, e as visões de Deus, elas são construídas ao longo de uma caminhada de preparação, fruto de uma jornada contínua, e não de movimentos isolados. Eu acho que nós já tivemos essa experiência. A grande verdade, queridos, é que a gente já está um ministério bem vivido, maduro, no sentido de que a gente tem passado pelas fases, pelas caminhadas, e entendido que não são movimentos isolados, mas que o Senhor tem para nós algo que envolve todas as igrejas do Ministério Luz para os Povos. Goiânia, Goiás, Minas, São Paulo, e aí vai. Tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós vai se cumprir em todos os lugares. Eu creio nisso, e é por isso que nós não podemos abrir mão da conexão. E é muito importante você estar do lado de alguém como que você está hoje. E diga, aproveite para dizer para ela: olha, eu preciso de mais de você. Eu preciso muito de você. Inclusive para eu não perder a visão. Fala para essa pessoa que está do seu lado: me ajuda a não perder a visão. Nós não podemos mais errar, queridos. Sabe, irmãos, nós não podemos mais perder a visão. E a verdade é que a gente já tem uma jornada. Olha, queridos, e visões relacionadas, respaldadas por uma jornada, não se perdem. Vamos ser sinceros, é possível perder tudo aquilo que o apóstolo Somar construiu? Irmãos, eu não consigo conceber uma coisa dessa que nós vamos desperdiçar, sabe, deixar cair num lugar de esquecimento tudo aquilo que já foi plantado. Por isso, todas as boas ideias que o apóstolo teve, na verdade elas permaneceram porque foram ideias de Deus, porque foram visões de Deus. Se nós estamos de pé, se nós estamos com tantas igrejas plantadas, é de fato porque esse ministério nasceu no coração de Deus e foi dado a Ele, e hoje nós fazemos parte. Por isso, antigamente eu já ouvi muito isso, e às vezes a gente entrava naquele dilema: eu preciso de uma visão minha, única e exclusiva. Eu não creio mais nisso, e nem consigo conceber isso. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de um todo, nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de um ministério, no qual o Senhor deu uma visão clara para nós. A nossa visão, amados, que inclusive você pode olhar, está no site, vai estar em todos os nossos escritos. A nossa visão é sermos luz para os povos.
E isso envolve uma identidade. Se você perceber essa compreensão, olha, a nossa visão está ligada à nossa identidade. Algumas igrejas têm nomes de bairros, algumas nomes de conteúdos bíblicos isolados, mas nós temos um nome que remete à nossa visão. Nós somos luz para os povos. Aonde a luz chega, a presença do Senhor se estabelece. Aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Aonde a luz chega, a transformação de vidas. Essa é a nossa visão, e nós não vamos abrir mão disso, porque cada vez mais, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Romanos 8:28 tem se estabelecido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo um propósito claro e objetivo. Um homem que viveu uma visão muito específica foi Abraão. Abraão, ele teve uma visão que levou um tempo para se estabelecer, e passou por fases. Eu quero rapidamente falar das fases da visão, lembrando que as ideias de Deus, elas começam pequenas, crescem ao longo do tempo e têm impacto eterno. Isso é um fato. Mas se nós olharmos de maneira organizada, nós vamos perceber que há etapas na visão. E a primeira etapa que uma visão precisa passar, e sinceramente, irmãos, eu creio que nós já estamos lá no final, mas eu vou começar pela ordem, para que os irmãos entendam e caminhem comigo nesse processo. Em primeiro lugar, pode avançar aqui, olha só, dentro das etapas de uma visão, a primeira etapa é a concepção. Nós somos privilegiados, porque o apóstolo Sinomar recebeu uma visão de Deus, e ele começou então a gerar essa visão. Pensa, 1968, a década de 70 toda trabalhando em Goiânia, depois 80, 87, nasce o Ministério Luz para os Povos, e as coisas começam a tomar clareza. Na década de 90, isso ganha vulto. 90 foi o ano do Ministério Luz para os Povos. 90 foi a década de 90 toda. Foi, de fato, uma década de mover sobrenatural no nosso ministério. E aí, 99 para 2000 foi o ano em que nós mudamos a direção, em que nós olhamos para a Colômbia, deixamos a nossa visão original estacionada, seguimos, a visão do G12, não tem problema falar disso, isso é público e notório, e isso alterou o curso da nossa história, porque nós abandonamos alguns dos pilares que Deus tinha nos dado, como Instituto Bíblico, como a própria condução dos grupos familiares. Houve momentos assim, então, eu não sei, eu não estava presente, não consigo dizer, mas ouvi muito sobre o enterrar uma velha estrutura, que às vezes soou como se estivesse enterrando a visão, e tudo isso foi muito difícil, porque houve um crescimento na década dos anos 2000, mas depois isso não permaneceu, e nós não conseguimos mais formar líderes, e nem tínhamos o entusiasmo, mas a visão já tinha sido gerada, ela já tinha sido concebida. Por quê? Porque a verdade, irmãos, nada começa pronto, tem um processo, tudo tem um processo, e nesse processo há um preço muito alto que é pago para o estabelecimento da visão. Abraão recebeu a visão, o primeiro preço que ele teve que pagar foi sair da terra dele, da parentela dele. Cada um dos irmãos, eu conheço muitos irmãos aqui, sei do preço que tantos aqui pagam, ou todos, vou dizer que todos têm pago para o cumprimento da visão de Deus nas suas vidas, não só relacionado ao ministério, mas a casamento, a vida financeira, a vida familiar, mas tudo começa na concepção, e nesse tempo de concepção, é muito importante cuidar para que não se nasça errado, não se nasça adoecido, e eu tenho entendido que nós já temos a maturidade para discernir isso, porque a segunda fase da visão, após a concepção, é justamente entender que nós caminhamos para a maturação. Eu acredito que muitos aqui estão nessa fase, outros talvez estejam um pouco à frente, mas a maturação é onde o nosso caráter é trabalhado para que a visão se cumpra plenamente. E a gente já teve muitos testes aqui do nosso caráter. Muitos líderes, muitos pastores, muitos bispos
já foram provados, já foram talvez aí confrontados, e a visão de Deus, ela necessita ser desenvolvida num ambiente de quê? De maturidade. E eu entendo, amados, que nós estamos vivendo agora, sim, de novo, o nosso melhor momento. Momento de paz, momento de alegria, momento de harmonia, momento de disposição de andar junto, momento de comunhão, momento de saúde emocional, né? Não podemos deixar de falar disso. Eu penso que de fato, esse é um momento muito propício para aquilo que Deus tem para nós se cumpra. E além disso, a partir do momento em que nós avançamos em maturidade, para que não se estabeleça uma visão sem fundamento, sem base, chega então a terceira e penúltima fase de uma visão, que é justamente o momento onde ela começa a se cumprir. Nós já vivemos isso, nós já tivemos essa experiência. A terceira fase é o cumprimento da visão, onde o impacto começa a acontecer, onde a influência começa a se dar nas diversas localidades. Quantas cidades transformadas, quantas cidades tocadas pelo Ministério Luz para os Povos, quantas nações também transformadas. Isso já tem se dado, a amplitude da visão de Deus na sociedade, bairros, cidades, nações. Eu creio nisso, porque nenhuma visão de Deus se cumpre, queridos, sem que haja um grupo de pessoas que tenha sido gerado, amadurecido e permanecido comprometido com a visão. E vamos ser sinceros, aqui entre nós, para a glória do nome de Jesus, nós temos homens e mulheres comprometidos com esse ministério, homens e mulheres que amam a visão Luz para os Povos, homens e mulheres que nasceram, que viveram, que experimentaram grandes coisas da parte do Senhor, e que sinceramente poderíamos dizer como o apóstolo Pedro um dia disse a Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iríamos? Eu particularmente, para mim não faz sentido viver em um outro ministério que não seja Luz para os Povos, a nossa casa, a nossa família, a nossa história. Então, amados, esse é o tempo de cumprirmos a visão e, além disso, refiná-la. Na minha perspectiva, nós estamos na quarta fase da visão, aqueles que já estão caminhando há mais tempo. Talvez alguns estão, assim, nesse propósito, estão, desenvolvendo tudo isso, mas é hora da gente entender que está chegando de fato esse tempo onde as coisas vão acontecer. Chega de resistência, chega de obstrução, chega de obstáculo, chega de dificuldade. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado pessoas com essas três características, que eu entendo que são definitivas para nós no cumprimento da visão. Só voltam para me citar ali: caráter, capacitação e carisma. É o que nós precisamos nos dias de hoje, e Deus já tem nos dado pessoas assim, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres preparados, e homens e mulheres carismáticos, que são pessoas que sabem se relacionar, para vivermos então o quarto e último estágio da visão, que Deus planta no coração de homens e mulheres como nós, que é justamente o refinamento. Eu entendo que esse é o tempo. Vamos ser sinceros, quem tinha que sair já saiu, quem tinha que estar, está, quem é, quem não é, já era. Hoje nós estamos vivendo o tempo completo, onde nós vamos obedecer o chamado, obedecer a visão, viver a nossa identidade e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Toda a visão que Deus plantou na vida dos homens, que Ele próprio levantou, como Josué, a visão de conquistar a terra prometida, sabe? Daniel, conquistar a restauração e a condição de voltar para a terra que foi um dia da qual ele foi retirado. Enfim, os homens, Neemias, a visão da restauração, o próprio apóstolo Pedro, a visão dos gentios, a visão dos judeus, Paulo, a visão dos gentios. Todos os homens foram, de fato, refinados, preparados, treinados, e no momento em que tudo isso se cumpriu, a visão se estabeleceu. Na minha perspectiva, esse é o momento do estabelecimento da visão de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas locais, nas nossas cidades. Chegou o tempo do Brasil e das nações, escute isso,
Chegou o tempo do Brasil e das nações conhecer, de fato e de verdade, o Ministério Luz para os Povos. Um ministério de fé, um ministério de coragem, um ministério de aliança, um ministério de santidade, um ministério de amor, um ministério de fidelidade, um ministério onde há pastores com um casamento sólido, homens e mulheres aliançados com o Senhor. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. Por isso, vamos sair do casulo, vamos sair, sabe, queridos, do lugar talvez da timidez. A gente já tem tantos anos, as coisas não acontecem. Por que não acontecem? Porque talvez nós não estávamos prontos e nem enxergando claramente o mover de Deus. Mas você tem tudo a seu favor, você tem credibilidade, você tem respaldo, você tem identidade, você tem uma visão. Nós temos tudo isso da parte do Senhor. Por isso é a hora de viver a visão Luz para os Povos na sua identidade, na sua plenitude. Por isso, querido, nós vamos sair daqui e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não dá mais para ficar simplesmente acomodado, estacionado. Já vimos grandes coisas, ok, mas de fato, grandes coisas estão por vir, e as melhores e maiores coisas virão agora, no tempo da nossa maturidade, em nome de Jesus. Toca na pessoa que está do seu lado, fala para ele: essa é a sua hora, esse é o seu tempo. Diz mais: você está no lugar certo, na hora certa e no ministério que Deus te plantou. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por isso eu tenho entendido que é tempo de nós termos clareza da visão e vivermos os fundamentos da visão, os fundamentos que causam tanto impacto na nossa vida. Sabe, nós não podemos abrir mão, cara, amados. Viver por uma visão tem um preço. Viver por uma visão custa algo. E eu quero então hoje trazer aqui, vamos ver se dá tempo de falar de tudo, mas entender esses fundamentos e os impactos dos princípios de uma visão clara de Deus. É óbvio que, vamos deixar isso muito claro aqui, irmãos, nós não somos franquia ministerial. A mesma coisa que fazemos na igreja sede, não é o que se faz em Uberlândia, não é o que se faz talvez em Florianópolis. Isso não tem problema. Há talvez diferenças, detalhes relacionados ao perfil do líder, mas uma coisa é inegociável: nós temos unidade, porque há diferença de unidade e uniformidade. Uniformidade é todo mundo ir para a escola com o mesmo uniforme. Uniformidade é todo mundo pregar com a mesma roupa, mesma gravatinha, mesmo blazer. Você vai nas igrejas, todas elas às vezes estão nesse condicionamento. Às vezes a mesma fala, o mesmo sermão, previamente preparado. Nós não somos assim. Se algo que o apóstolo estabeleceu na cultura Luz para os Povos foi liberdade, confiança, respeito, isso nos dá o privilégio de desenvolvermos as nossas características pessoais em cada uma das igrejas Luz para os Povos. Nós temos pastores com personalidades totalmente antagônicas, temperamentos completamente distintos. Você olha para um pastor Plácido Baldani Júnior, lá de Mineiros, ele tem um perfil único, é ele, e ele é pastor do Ministério Luz para os Povos. Você olha para um bispo Eduardo Veiga, você vê o bispo Eduardo, o cara da alegria, o cara do carisma, e é um pastor excelente do Ministério Luz para os Povos. Você olha para um bispo Edivardi, um homem sério, torcedor do Vila Nova, e é pastor da Luz para os Povos. Meu Deus, cada um tem uma característica. Nós não somos uniformes, nós não somos cópias uns dos outros, nós temos a nossa identidade. Irmãos, deixa eu te dizer, isso é privilégio demais, isso é tesouro inestimável. Porque pensa você vestindo o blazerzinho toda semana e tendo que pregar o esboço que chegou no seu e-mail, porque o pastor da sede mandou para você, porque no final do mês você tem que mandar toda a sua entrada para a sede, porque é caixa único, você não tem direito nem de comprar a marca do papel higiênico que você vai usar lá na salinha ou no banheiro ou onde for. Por quê? Porque há um sistema estabelecido. Não,
Nós, Luz para os Povos, temos identidade, temos liberdade, temos respeito e temos unidade, que está muito acima de uniformidade. Por isso, a visão tem que ser clara para nós. Quais são esses fundamentos, esses princípios? Primeiro, vamos passar aqui rapidamente alguns, eu vou citar com o versículo bíblico. O primeiro que eu entendo que é muito claro para nós, está no contexto de Provérbios 29, 18. A sua visão determina o rumo da sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 29, 18, não havendo sábia direção, em algumas versões, em outras, não havendo profecia, em outras, não havendo visão, o povo perece, o povo se corrompe, enfim, não havendo clareza daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos edificar, nós perdemos o que é mais importante dentro da edificação do ministério, que é a unidade. Se nós nos lembrarmos da Torre de Babel, quando Deus veio e confundiu as línguas, o que foi dito? Agora não há mais nenhum tipo de obstáculo para eles. Por quê? Porque eles têm unidade. Amados, eu creio que além de, como é que eu vou dizer isso? Além de tudo que Deus está fazendo nesse momento, Deus está resgatando colunas, fundamentos do ministério que são inegociáveis, como a visão de quem nós somos, do que nós queremos edificar, para onde nós vamos, e outro fator inegociável se chama unidade. A nossa unidade é que vai fazer com que nós vivamos a visão que Deus tem para nós. Não podemos abrir mão de unidade e da visão. E quando não há visão, o povo perece. As nossas igrejas ficam desnorteadas, igual barata tonta, vamos usar essa triste expressão. Mas eu acredito que essa visão que o Senhor tem para nós, que de novo, não é nova, ela só precisa ser clarificada, ela só precisa ser resgatada, e eu creio que Deus está trazendo isso aos nossos corações. Sabe, quando eu parei, eu falei isso para o apóstolo hoje de manhã, quando eu parei de novo, essa semana, 2 semanas, eu estou lendo, relendo os livros, falei isso para o apóstolo hoje de manhã, quando eu estava lendo esse livro aqui, ó, Sistema MLP, eu falei, mas gente, o apóstolo já está falando disso há tanto tempo, e às vezes o nosso coração não estava pronto para ouvir, nosso coração estava fechado para algumas verdades, que são as que nós precisamos viver, sabe, discipulado a um, os GCs, o ensino, enfim, tudo isso, mas o fato é, que sem visão, nós nos perdemos. Além disso, em segundo lugar, a sua visão determina o seu estado emocional. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como a sua alma imagina, assim você é. Quando você acha que você não tem visão, quando você acha que as coisas estão nebulosas, não sei, não quero, não vou, essa conferência, esses bispos tudo igual, né, essas palavras, não sei, caudas novas, não. Você já se fecha interiormente, você já cria bloqueios internos. E quando você vai falar com seus discípulos, quando você vai falar com pessoas que você está transmitindo a mensagem, já fica contaminada a sua liderança. Infelizmente, durante esses últimos anos, nós percebemos muitos pastores contaminados na fé, contaminados no amor, contaminados na aliança, contaminados na unidade. Por quê? Porque perderam a visão. Quando não há uma clareza da visão, o estado emocional fica comprometido. E às vezes você vai ouvir a pessoa, você nem sabe o porquê que ela está tão problemática. E na realidade é porque ela perdeu a visão. A visão não está clara. E ela está ali insatisfeita, sabe? Num estado de irritabilidade, de descontentamento, totalmente necessário. Então, quando nós temos uma visão clara daquilo que nós queremos edificar, de onde nós queremos chegar, do que nós vamos construir, a alegria é restaurada, a motivação é restaurada. Salmo 126, estamos como quem sonha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então eu creio, queridos, que o Senhor está restaurando a nossa sorte, na nossa unidade, no nosso amor, na nossa visão de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio de fato nisso. E ainda, em terceiro lugar, sua visão determina sua fidelidade ao propósito. Quanto mais clareza nós temos da visão Luz para os Povos, mais fiéis seremos, mais determinados seremos em relação a cumprir o propósito de Deus. O texto de Apocalipse 2:10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados,
E tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é inegociável, fidelidade conjugal, fidelidade ministerial, fidelidade nos relacionamentos. Nós precisamos ser fiéis uns aos outros, leais uns aos outros. Faz sentido para você a palavra lealdade? Quantas vezes nós fomos contaminados pela deslealdade? Quantos de nós fomos feridos? Porque faltava fidelidade, lealdade ao propósito, à visão de Deus para as nossas vidas. Perdemos pessoas, perdemos, ânimo, alegria, força, saúde. Muitos perderam saúde. Eu tive um tempo em que passei por algumas situações que entrei numa crise de ansiedade, que eu falei, Jesus amado, vou ter que tomar remédio, pelo amor de Deus. Eu, psicólogo, sabendo de toda a mecânica de funcionamento, mas emocionalmente eu não estava me contendo. E aí fui conversar com a minha esposa, a gente foi orar, buscar de Deus, entender que era um tempo que a gente precisava passar, com firmeza, com perseverança, mas tive que vencer insônia, tive que vencer a compulsão alimentar, tudo isso veio, por quê? Fiquei balançado emocionalmente, balançado no propósito. Falei, Deus, eu vou permanecer, e graças a Deus o Senhor me fez permanecer, e eu creio que o Senhor, Ele se alegra com aqueles que permanecem, porque Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, e nós não somos daqueles que retrocedem. Nós aprendemos isso com o apóstolo, é para frente, é avançando, como Hebreus 10:38 diz, aquele que retroceder, nele não se compraz, não se alegra a minha alma. E mais, além disso, a sua visão determina o seu nível de gratidão e de humildade. O texto de Lucas 17:17 é o texto da cura dos 10 leprosos. Respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Quanto mais clareza da visão, quanto mais nós divulgarmos, propagarmos, defendermos, lutarmos e edificarmos a visão da nossa unidade, do nosso amor, daquilo que nós queremos de fato construir no reino de Deus, cada vez mais haverá nos nossos corações gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, e gratidão àqueles que nos deram a condição e a capacidade de estarmos aonde nós estamos. Cada uma aqui tem uma história, e cada uma que sabe que só está onde está porque alguém acreditou. E no nosso caso, na maioria de nós, foi o apóstolo Sinomar, foi alguns dos bispos, alguns dos que passaram, que não estão mais conosco, mas enfim, você não está onde está por acaso, e há necessidade do reconhecimento, de que tudo que você tem, tudo que você viveu, tudo que você conquistou, foi porque alguém acreditou em você, foi porque alguém decidiu, de fato, investir na sua vida como um líder, como um pastor, como alguém que tem essa condição. Por isso, nós não podemos achar que somos os independentes, os capazes, os poderosos. Não, nós precisamos uns dos outros, e precisamos manter gratidão e humildade no nosso ministério. Avançando, quando temos uma visão clara, nós também podemos dizer que há uma determinação relacionada à firmeza. Quanto mais a sua visão está com convicção, mais firme você é. Daniel 1:8 diz, e Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E queridos, Daniel não comeu, não bebeu, enfrentou a cova dos leões, seus amigos enfrentaram a fornalha ardente, mas a visão de Daniel não foi alterada por absolutamente nada. Ele era firme. Toca na pessoa que está do seu lado, fala para ela, nós estamos precisando ser mais firmes. Dá uma cutucada nela aí, você tem liberdade. Sabe, amados, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer dificuldade, não é qualquer historinha. Tem um capítulo de um livro do apóstolo aqui, estava até eu conversando com o Jonatas, que ele cita, o apóstolo cita um tanto de luta que ele passou, dentre elas a queda do Jonatas de uma árvore, carro roubado, igreja roubada, tanta coisa, e ele sempre teve essa postura
de firmeza diante das dificuldades. Essa é uma das nossas marcas. O Senhor nos também levantou e nos tem ensinado a sermos firmes diante das dificuldades. Porque, queridos, é impossível edificar coisas sólidas, coisas permanentes, sem que haja firmeza. Firmeza no propósito, firmeza na visão, firmeza no chamado, firmeza na aliança, firmeza no caráter. Esse é o modelo de Daniel. E ainda, sua visão depende do seu compromisso com o processo. Não há como. E todas as vezes que a gente quer pular algumas etapas do processo, a gente acaba se perdendo no meio da caminhada. A Bíblia vai dizer que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Amados, os planos de Deus não mudam, os planos de Deus permanecem. Quem muda? Nós mudamos emocionalmente, nós mudamos culturalmente, como o André estava ministrando ontem, né? Que loucura, a próxima geração, a geração que está aí de adolescentes, está vivenciando, e nós somos desafiados a edificar ministérios para os adolescentes. Mas perceba, a gente muda demais por conta das influências, das distrações, daquilo que está acontecendo em outros lugares, daquilo que, está sendo feito. Não, amados, vamos permanecer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente, de fato, com foco, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de nós estão. Compromisso com Deus, com o ministério, com o nosso rebanho, com nossa liderança, com a visão que o Senhor tem plantado nos nossos corações. Faz sentido para você essa palavra, querido? Faz sentido entender que nós precisamos nos posicionar, porque o processo é necessário, o processo de ganhar, o processo de consolidar, o processo de treinar, o processo de expandir, aquilo que é a nossa missão. Não há como abrir mão disso. E ainda, a sua visão te faz ser perseverante. Josué 14, de 10 a 12, de quem que esse texto fala? Esse texto fala de mim, esse texto fala de você, esse texto fala de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, Josué 14 é a sua vida. Josué 14 é a sua vida, sabe por quê? Porque Caleb é referência para nós. Caleb disse aqui em Josué 14, ele falou, eu era, como ele próprio disse, eis que o Senhor me conservou em vida, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já estou de 85 anos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Queridos, na nossa perseverança, o Senhor está presente, assim como Caleb perseverou, ele conquistou a sua montanha. Quero declarar que nós, Ministério Luz para os Povos, na nossa perseverança, conquistaremos as cidades que o Senhor nos plantou. Cada uma delas será conquistada pela unção, pela graça e pela perseverança que o Senhor já plantou nos nossos corações. Por quê? Porque nós temos uma visão. Qual é a nossa visão, queridos? Nós somos luz para os povos. A nossa visão é sermos luz para os povos. E algo muito interessante, que a visão também determina os nossos resultados. Quando nós não temos visão nenhuma, nós não temos compromisso em chegar em lugar nenhum. Quando nós não temos nenhuma visão, nós não temos compromisso de realizar absolutamente nada. Mas quando você tem uma visão, final do ano chegando, agenda na mão, calendário na mão. Quantos encontros com Deus eu vou fazer esse ano? Quantos batismos eu quero realizar? Quantas turmas do CMC eu quero abrir? Quantos GCs? Quantas casas de paz? Eu tenho compromisso com uma visão. Eu tenho compromisso em gerar. Não, Deus quem dá o crescimento. Espera aí, querido. Como assim? É hora de planejar. É hora de trabalhar. Uma visão clara, ela vai determinar resultados que envolvem comprometimento, trabalho. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já comprou a agenda do ano que vem? Já comprou o planner? Já preparou?
Já cobrou a Ana Paula do calendário do MLP 2025? Já cobrou a Ana Paula do calendário 2025? Porque eu quero fazer a minha agenda, mas quero fazer consoante aquilo que está a agenda do MLP. Então é hora de você começar a pensar, planejar, porque uma visão vai determinar resultados. E mais, a nossa visão clara e convicta, ela vai também, sabe o que, amados? Determinar o quanto nós investimos na visão que o Senhor tem dado aos nossos corações. Mateus 25 é a parábola dos 10 talentos. Nós sabemos justamente aqueles que esconderam, que guardaram, que não multiplicaram. E eu entendo que cada um de nós, ao receber a unção pastoral, cada um de nós aqui que foi ungido pelo Senhor, recebeu em conjunto a visão luz para os povos, a visão de ser, de fazer, de transformar, de conquistar, de estabelecer, de remover, de fato edificar grandes coisas para o Senhor. E vai haver um dia em que todos nós, obviamente, teremos que prestar contas. E o fato é, será que a gente vai ter essa postura de termos multiplicado os nossos talentos, termos ganhado vidas, batizado, formado, treinado, casado, enfim, levantado novos, aberto igrejas, porque a nossa visão vai determinar o nosso investimento de tempo, de oração, de finanças, de vida. Quão clara a sua visão está ligada diretamente o quanto você tem investido nessa visão. Se você olha para pessoas, pastores, líderes, que estão assim, com a agenda vazia, pode fazer um diagnóstico, claro, que a visão dele está comprometida. Porque um pastor que tem uma visão clara, que sabe onde quer chegar, que sabe o que quer conquistar, querido, falta tempo. O dia é pequeno com 24 horas. Tempo para orar, tempo para preparar a palavra, tempo para planejar reuniões, tempo de visitar, tempo de, estar na igreja, tempo de curso de treinamento, enfim, é hora de nós entendermos que a nossa visão clara, ela vai nortear a nossa caminhada ministerial. E ainda, algo que deixei para o final aqui, para a gente concluir, ter um tempo juntos de oração, mas essa premissa, esse pensamento me deixou muito abalado, quando eu parei para escrever isso daqui. A sua visão, próximo por favor, determina a sua vida útil. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Aqui nós nos deparamos com a síndrome de Eli. Quem foi Eli na Bíblia? O pai de Ofni e Finéias. Qual era a postura de Eli ao final do seu ministério? Estava obeso, sentado preso a uma cadeira, cego, perdeu a visão, perdeu a prática, perdeu a paixão, perdeu o entusiasmo, perdeu o senso de significado, perdeu a utilidade. Isso me traz muita preocupação, porque a visão determina a sua vida útil. E a verdade é que enquanto nós estivermos olhando, vislumbrando, desejando, conquistar, construir, edificar a visão que Deus plantou nos nossos corações, a nossa utilidade é completa. Como o apóstolo Sinomar, com a visão tão ardente no coração, irmãos, na cabeça dele, ele deve ter conversado isso lá com o Senhor: Senhor, mas eu vim cedo demais, eu podia chegar tranquilamente no 100, a meta dele rapidinho era 80, ele queria, fazer toda a transição com 80, irmãos, ele se sentia um jovenzinho. A Dulcinea estava me falando de um cara que Baril do Brasil conhece, o Serginho Groisman, que está com 74 anos, e ele fala que ele se sente um adolescente, porque ele abriu um programa de televisão na década de 90, para adolescentes, e ele até hoje é adolescente, porque a visão dele é influenciar os adolescentes. E queridos, ele está intenso naquilo que ele está fazendo. Nós precisamos resgatar a nossa intensidade. Nós temos ainda muita lenha para queimar. Fala para a pessoa que está do seu lado: você ainda é muito útil, você ainda tem muita lenha para queimar.
Para quem tem liberdade, brinca aí um pouquinho. Você ainda dá um caldo. Vai, dá uma brincada. Fala, olha, Bispo Eurípedes fez 60 essa semana. Está forte igual um touro. Levantando quantos quilos, bispo? No alto, os 200. É 200? Eu estou exagerando. Ele pega, eu fico olhando. Falei, que é isso? É o cara, 60 e está com essa força toda. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Você ainda tem muita lenha para queimar. Fora toda síndrome de Eli do nosso meio, queridos. Fora. Nós vamos viver, e como o profeta Joel de fato profetizou, na velhice nós sonharemos, teremos visões, viveremos os melhores frutos em nome de Jesus. Quem crer e viver, verá em nome de Jesus. Eu creio nisso, queridos. Por isso hoje é o dia do resgate, da restauração, da redenção, da visão luz para os povos do nosso meio, visão de amor, visão de alegria, visão de fé, visão de ousadia, visão de evangelismo, visão de artes, visão de louvor, visão de adoração, visão de oração, visão de consagração, visão da plenitude da presença do Senhor, visão de viver coisas novas, de experimentar fatos inéditos, visão de tocar o céu, visão de experimentar o glorioso que o Senhor tem para nós. Por isso, querido, em último lugar, e aqui eu concluo, a sua visão vai determinar também a sua vida de oração. Jesus tinha uma visão. A visão de Jesus era a cruz. A visão de Jesus era a obediência. Jesus viveu em oração. Os discípulos, quando foram instados, motivados a estar, Jesus disse para eles, mas nenhuma hora vocês puderam orar? Nenhuma hora. Sabe, queridos, Jesus, ele carregou a cruz. Houve um momento que um homem chamado Simão Cirineu se levantou para ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi alguém que participou do processo, mas ele não tinha visão da cruz, porque quem tem a visão da cruz, morre na cruz, entrega a sua vida na cruz. É por isso que eu creio que o Senhor quer resgatar em nós também a visão de oração, a visão da vida devocional do pastor, a visão da vida devocional dos líderes, a visão da oração na igreja, a visão da busca da presença do Senhor, a visão da busca da palavra, da intimidade com Deus, porque cada vez mais as coisas vão ficando claras. Deixaremos de ver homens como árvores, mas o Senhor vem com uma segunda unção, o Senhor vem com um segundo mover, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos trouxe em Caldas Novas nesta semana, especialmente hoje, dia 20 de novembro, para marcar a nossa história, para renovar a visão luz para os povos, para trazer para o seu coração paixão, fogo, glória, alegria, unção, poder, presença de Deus, para que nós vivamos coisas grandes e poderosas que estão reservadas do Senhor para as nossas vidas.